Vamos então iniciando o nosso estudo da Revista Espírita, mês de abril de 1858. 3 artigos para o nosso estudo então. Mehmet Ali, antigo Pachá do Egito, Sr. Home, terceiro artigo, e variedades, comentários de Kardec sobre outros temas. Essa psicografia chegou então no dia 16 de março de 1858 e foi feita então uma evocação por parte de Kardec, e dos colaboradores lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mehmet Ali, também conhecido, aqui nós conseguimos encontrar tal a importância dessa personagem. Aqui na Wikipédia, nós temos aqui um pequeno artigo falando sobre esse espírito. Então ele também é chamado de Maomé Ali, ou Mehmet Ali, em árabe nesse caso o nome. Ele viveu entre 1769 e desencarnou no Cairo 2 de agosto de 1849. E Kardec, muito atento a tudo aquilo que acontecia no mundo naquela época, principalmente em termos de recursos para serem estudados a partir da doutrina espírita, no caso, por exemplo, fazendo a evocação de um espírito que teve uma posição importante na sociedade mundial, ou na sociedade egípcia, principalmente por causa do Império Otomano, que era importante naquela época, lá ali na Europa Oriental. Então, quando teve essa notícia, ele então fez a evocação, assim como fez a evocação também da Rainha de Oude, e dentre outras personalidades, de militares, de filósofos, de religiosos. Se fosse nos tempos de hoje, por exemplo, se a doutrina espírita estivesse hoje iniciando as suas bases, nós veríamos, por exemplo, evocações de John Kennedy, de Diana, da princesa Diana, veríamos de Mahatma Gandhi. Então seriam essas personagens que seriam evocadas para darem o ponto de vista delas para o conhecimento do mundo espiritual, do ponto de vista dessas celebridades que viveram aqui no nosso mundo. E claro, Kardec também fazia evocações desde um mendigo, desde um suicida, de um criminoso, até grandes personalidades. Então, Mehmet Ali, ou Maomé Ali, era então um desses nomes, que foi então que foram esses nomes que foram divulgados na mídia e consequentemente se tornaram então objetos de interesse para o estudo da doutrina espírita. Bom dia, Rose. Então vamos aqui então um pouquinho da biografia dele. Ele foi então Khediva, que era o título também de vice-rei do Egito de 1805 a 1848. Na condição de governador do Império Otomano em nome do sultão. Kardec vai mencionar também esse sultão a que se refere aqui esse artigo numa das perguntas enviadas então, ou feitas a esse personagem. Considerado como fundador do Egito moderno, introduziu grandes reformas no país, dentre eles a construção de canais de irrigação para a melhor distribuição das águas do rio Nilo, construção de prédios, instituições de novas leis, impostos, etc., e a modernização do exército. Então, o trabalho que ele fez foi um trabalho envolvendo economia, forças militares, infraestrutura. Então, foi alguém que realmente trouxe uma modernidade para o Egito, tirando daquela condição aquela característica de aldeia para uma estrutura de uma grande cidade. Conseguiu considerável autonomia frente ao Império Otomano e também ampliou consideravelmente suas fronteiras. Foi o pai de Ibrahim Pachá, que derrotou as forças sauditas em 1817. Então isso aqui é o nosso espírito. Sim, foi responsável por progresso, por transformações, que também a gente lembra sempre que todo progresso, dependendo da época em que ele é realizado, ele também traz ali muitos conflitos, porque, claro, ele mexe com muitos interesses. Então veremos aqui a história desse espírito.
Feita a evocação, então, Kardec faz a primeira pergunta: o que vos impeliu a atender ao nosso apelo? Para vos instruir. E aqui já começa também aquela parte da curiosidade. Como é que um espírito, então, que falava, né, egípcio, se comunicava com Kardec, que falava em francês, né? Nós já estudamos sobre isso também, que os espíritos auxiliam nessas comunicações, né, de traduções, né, falando na língua do ambiente onde ele se manifesta. Estais contrariado por vir até nós e responder às perguntas que vos desejamos fazer? Não. As que tiverem por fim vossa instrução, eu o consinto. Que prova podemos ter de vossa identidade? Como poderemos saber se não é um outro espírito que toma o vosso nome? Para que serviria isso? Sabemos por experiência que os espíritos inferiores muitas vezes se utilizam de nomes supostos. É por isso que vos fizemos essa pergunta. Resposta: eles utilizam também as provas, mas o espírito que toma uma máscara também se revela por suas próprias palavras, né? Kardec mesmo já falou sobre isso no Livro dos Médiuns, ou falará sobre isso no Livro dos Médiuns, que nessa época ainda não havia sido lançado, né? Nós estamos estudando em 1858 e o Livro dos Médiuns virá ali por 61, 62. E aqui então, quando Kardec fala sobre a identidade dos espíritos, ele chama atenção exatamente sobre isso. Por mais que o espírito tente se passar por outra pessoa, ele acaba se revelando, principalmente se é um espírito inferior, né, querendo se passar, querendo enganar aqueles, né, que fazem a evocação. Então, por isso, a máscara se revela também, o espírito que toma uma máscara também se revela por suas próprias palavras. Sob que forma e em que lugar estáis entre vós? Sob a que leva ao nome de Mehemet Ali, perto de Hermance. Então, Hermance Dufour era a nossa médium, psicógrafa, que trabalhava com Kardec, né? Aliás, Kardec faz muitas referências sobre ela. Gostaríeis que vos dessemos um lugar especial? A cadeira vazia. Kardec coloca uma observação. Perto dali havia uma cadeira vazia, a qual não se tinha prestado atenção. Tendes uma lembrança precisa de vossa última existência corporal? Não a tenho ainda precisa. A morte me deixou sua perturbação. Sois feliz? Não, infeliz. Estais errante ou reencarnado? Errante. Kardec faz essa pergunta exatamente para saber da lucidez do espírito sobre a sua nova condição. Então, perguntando se está errante ou reencarnado, porque muitos espíritos, mesmo estando desencarnados, eles acreditam, né, que estão sonhando. Nós já tivemos uma situação assim que o espírito dizia que estava sonhando, por isso que ele se manifestava daquela forma, mas ele se via ainda como encarnado, né? Então o espírito compreendia a sua condição. Recordais o que fostes antes da vossa última encarnação? Eu era pobre na terra, invejei as grandezas terrestres, subi para sofrer. Se pudesseis renascer na terra, que condição escolheríeis de preferência? Obscura. Os deveres são muito grandes. Aqui a gente já começa então a ver nas respostas que ele apresenta algo relacionado com a sua última existência, suas responsabilidades e realizações também. Então ele reconhece exatamente que a obscuridade é muito mais simples do que aquele que se destaca pelos grandes deveres que deve realizar. Número 12. Que pensais agora da posição que ocupastes por último na terra? Vaidade do nada. Quis conduzir os homens. Sabia conduzir-me a mim mesmo? Dizia-se que já há algum tempo a vossa razão estava alterada. Isso é verdade? Não. A opinião pública aprecia o que fizestes pela civilização egípcia e vos coloca entre os maiores príncipes. Experimentais satisfação com isso? Que me importa? A opinião dos homens é o vento do deserto que levanta a poeira. Né? Então ele trouxe para nós aqui exatamente uma realidade, né, que muitas vezes os espíritos, então, vivendo aqui uma posição de destaque, uma posição de
de idolatria, né? E aí então, quando ele desencarna, ele percebe que tudo aquilo que ele recebeu, na verdade, foi apenas esse vento no deserto, né? Com muito barulho, com muitas agitações em volta, mas o próprio indivíduo mesmo começa então a reconhecer a sua condição. E ele percebe então que aquilo que ele não faz por ele mesmo, né, não tem nenhum reconhecimento além daquilo que os outros, né, fazem. Né, com certeza, né, Bas? Lá a situação é diferente porque o espírito se vê numa outra perspectiva, principalmente, né, nessa condição de paz ou de perturbação que o espírito sofre. Né, e muitos deles ainda acabam resistindo, né? Detalhe importante, né? Porque nem todo espírito reconhece esse seu sofrimento como sendo resultado daquilo que ele viveu. Ele se acha injustiçado, ele se manifesta ali de uma forma revoltosa e tudo mais. Né? Exatamente. Né? E lá a realidade se mostra de uma forma bastante dolorosa para muitos espíritos. Vedes com prazer vossos descendentes trilhando o mesmo caminho? Interessai-vos por seus esforços? Lembrando, né, que, como nós comentamos aqui, ele aqui no último trecho, né, ele foi pai de Ibrahim Pasha, que derrotou as forças sauditas. Né, então, foi aqui também uma outra personalidade que se destacou naquele país. A resposta que ele traz é sim, já que tem por objetivo o bem comum. Entretanto, sois acusado de atos de grande crueldade. Envergonhar-vos dele agora? Eu os espio. Vedes os que mandastes massacrar? Sim. Que sentimento experimentam por vós? O do ódio e o da piedade. Né? Então, espíritos que foram então massacrados, que foram executados, perseguidos, né, por esse Pachá, como nós vimos, né, trouxe o progresso, mas esse progresso também teve ali o seu preço. Né, não foi simplesmente algo que aconteceu de uma forma harmoniosa, com a concordância e apoio de todos. Ele teve que impor a força também para realizar essas suas intenções. Né, e a gente lembra também que quando se tem essas grandes mudanças, esse progresso que é alcançado, né, nós temos ali a intenção do espírito, que é realmente levar ao progresso. E muitas vezes nós vemos como na atualidade, né, que nós vemos muitos políticos erguendo grandes construções para colocar o seu nome, para ficar com o nome marcado na história, para utilizar isso como argumento político para o futuro. Né? Então tem ali sempre duas intenções. Mas, como nós lembramos sempre, assim como acontece também com a própria caridade, aquele que faz a caridade muitas vezes esperando um reconhecimento, ele acaba perdendo exatamente a oportunidade de se transformar intimamente por aquilo que ele realizou. Mas aquele que recebeu a caridade está sendo beneficiado, mesmo que a intenção daquele que realizou não seja diretamente o amor ao próximo. Né? Então, aqui também esse governante, ele também teve ali grandes realizações, aquele impulso para fazer com que a sociedade evolua e tudo mais, mas a pergunta que a gente faz é qual exatamente a motivação que ele teve para fazer tudo isso? Foi uma motivação pessoal ou foi uma motivação em nome do amor pela sociedade, do amor pelo país que ele viveu? Nós vemos, por exemplo, né, no caso de Dom Pedro II, aqui no Brasil, bom dia, Gilda, lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, os comentários de que o espírito realmente se preparou para fazer com que o Brasil progredisse durante, né, o seu governo, durante o seu reinado. Então não foi o espírito que usou aquela posição para uma conquista pessoal. E também através de Humberto de Campos, falando sobre Napoleão Bonaparte, foi um espírito que se preparou para poder promover aquelas transformações na França e na Europa como um todo, influenciando outras partes do mundo com as suas realizações, mas ele acabou depois sendo motivado por ambições pessoais e depois deflagrou aquela grande guerra por toda a Europa, sendo derrotado depois pelos russos, né, e acabou no final, né, sendo ali preso e morto no exílio. Então, o que nós vemos aqui também é a mesma coisa. Esse espírito, então, para alcançar as suas grandes realizações, teve também que ter mão muito forte, seja por um motivo pessoal, seja por uma necessidade contra aqueles espíritos mais rebeldes. De qualquer forma, ele acabou, então, espiando essas execuções, e aqui ele via então dois tipos de sentimento, o do ódio e da piedade.
a piedade daqueles espíritos que viam, que o viam, né, como um espírito imperfeito, aqueles espíritos que se encontravam numa condição de mais esclarecimento, e ódio para aqueles espíritos afins ou inferiores que desejavam ali as suas vinganças. Então, sentimentos variados. E nós vimos também nas entrevistas de Kardec, lá no livro O Céu e o Inferno, criminosos que praticavam, então, latrocínio, né, roubavam e depois executavam suas vítimas, e o grande drama que eles vivenciaram era exatamente essa perseguição no mundo espiritual. Não perseguição dos espíritos, que, como num dos casos que nós vimos, olhavam para esse espírito com esse olhar de piedade, mas a perseguição pela própria consciência e pela culpa que ele realizava, por aquilo que ele realizou. Né? Então, o sentimento de ódio e de piedade por parte desses espíritos, então, que foram executados. 19. Depois que deixastes esta vida, revistes o sultão Mahmud, ou Mohamed, né? Ou Muhammad, né? Também colocado, né? Então esse era o sultão do Império Otomano, e o nosso espírito aqui, Mehmet, ele era então o vice-rei lá naquela região do Egito, já que o Império Turco-Otomano tinha se espalhado por grande parte da Europa naquela região, e também pegando ali partes da Ásia e da África, né? Então, revistes o sultão? A resposta é sim. Em vão fugimos um do outro. Que sentimento experimentais agora um pelo outro? O da aversão. Qual a vossa opinião atual sobre as penas e recompensas que nos esperam após a morte? Né? Então ele sai aqui um pouco das questões pessoais desse espírito e já começa a entrar mais naquela parte doutrinária mesmo, né? Porque primeiro era aquela questão de querer se evitar a aversão um pelo outro, né? Nós conhecemos pouco da história desses espíritos, mas pelo que nós vimos aqui era um sentimento bastante antipático. Então depois aqui agora a partir da 21, o Kardec então ele pergunta sobre a realidade do espírito, né? Então vem aqui a parte instrutiva para nós propriamente dita, né? Então qual a vossa opinião atual sobre as penas e recompensas que nos esperam após a morte? A expiação é justa. Então, reconhecendo ali, né, que a expiação é o resultado dos erros que o espírito comete. Qual o maior obstáculo que tivestes de vencer para a realização de vossos objetivos progressistas? Né, aqui voltando então para a vida terrena dele. Eu reinava sobre escravos. Pensais que se o povo que governastes fosse cristão, teria sido menos rebelde à civilização? Sim, a religião cristã eleva a alma. A maometana não fala senão a matéria. Então já começa a entrar em conflito entre a religião islâmica e a religião, no caso aqui, a cristã, né? Porque nós tínhamos na Europa Oriental a Igreja do Oriente, né, que ficava sediada exatamente ali, lá em Istambul, né, Constantinopla. Então aqui nós temos essa visão materialista dele. Quando vivo, vossa fé na religião muçulmana era absoluta? Não, eu acreditava num Deus maior. Que pensais disso agora? Ela não faz homens. Na vossa opinião, Maomé tinha uma missão divina? Sim, mas que ele corrompeu. Em que a corrompeu? Ele quis reinar. Né? Então isso aqui é uma visão nova, né, Brás? Que traz aqui a ideia pessoal de Maomé. Até porque também aquilo que nós conhecemos de Maomé, né, inclusive o profeta Maomé, como é chamado dentro do islamismo, ele era aquele homem sagrado que trouxe, né, aquela mensagem divina por inspiração do anjo Gabriel, né, conforme reza a história ali no século VII, 1624, 1625, mais ou menos por esse período. E aqui então a religião islâmica ela acabou enfrentando muitos conflitos naquele período e também aqui na nossa atualidade, né, como nós vemos hoje, muitos dos seguidores dessa religião que acabam tomando a religião como inspiração e acabam criando muitas guerras, muitos conflitos. Então o que ele traz para nós foi essa
essa novidade, que é exatamente o papel de Maomé diante da missão divina que ele teve, mas ao mesmo tempo os impulsos e o livre-arbítrio que ele acabou utilizando, né? Então ele corrompeu a sua missão segundo a visão desse espírito, obviamente. O que pensais de Jesus? Esse vinha de Deus, né? Lembrando que a religião islâmica considera Jesus e como outros homens também como profetas, mas o principal profeta, o emissário de Alá, era exatamente ali Maomé. 29. Qual a vossa opinião? Qual dos dois, Jesus ou Maomé, fez mais pela felicidade da humanidade? Por que o perguntais? Que povo Maomé regenerou? A religião cristã saiu pura da mão de Deus. A maometana é obra do homem. Né? Aqui também uma expressão, aqui uma ideia que traz traria muitos e muitos conflitos num debate teológico. Né? Então, porque toda religião, na verdade, ela tem por missão trazer a educação espiritual para todos os seres encarnados, né? Estabelecendo uma conexão com Deus. Mas, claro, como toda instituição humana, tem ali os seus equívocos, né? Nesse caso, por exemplo, ele fala de Jesus, ele não fala da igreja, porque a igreja também tem sua história cheia de máculas, né? Cheia de equívocos, homens que realizaram ali, praticaram as maiores atrocidades em nome da fé. Então, na verdade, nós estamos agora fazendo aqui uma pequena comparação que Kardec instigou aqui sobre Jesus e Maomé, né? Ou Mohammed, na visão deles, né? Então, colocando para nós, né, que a religião cristã saiu pura da mão de Deus e a maometana é obra do homem, mas também trouxe ali, né, teve ali os seus bons resultados, né, porque naquela região do Oriente Médio, ali na Arábia Saudita, né, na Península Arábica de um modo geral, nós tínhamos ali muitas religiões, eram religiões politeístas. Então, cada tribo tinha o seu próprio Deus. E aí, então, diante disso, né, Maomé trouxe assim como aconteceu também com Abraão, trouxe a ideia de um Deus monoteísta, né, ou de uma religião monoteísta. Só que pelo fato de muitos conflitos acontecerem naquela região de mercadores, muita gente ali ambicionando poderes e tudo mais, então a religião acabou tomando uma ideia muito mais materialista de autodefesa, tanto que nós temos a jihad, né, que é a guerra santa, que muitas vezes nós vemos aí promovida, né, pelos muçulmanos, naquela época era uma questão de defesa. Então dizia que se por acaso uma sociedade fosse atacada por outros infiéis, ela tinha o direito de se defender. Só que aí acabou mudando depois essa visão, e aí em vez de se defenderem, partiram então para o ataque em nome da fé. Né? Então essa é uma visão, essa acabava se tornando então uma obra do homem. Questão número 30. Acreditais que uma dessas duas religiões esteja destinada a desaparecer da face da Terra? A resposta: o homem progride sempre. A melhor permanecerá. Né? E não apenas a melhor. Né? Inclusive na época em que, quando Kardec fez essa pergunta sobre a religião islâmica e a religião cristã, hoje, na atualidade, nós também temos uma outra visão, né? Porque dizendo que o espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro da religião. Então fala exatamente sobre esse progresso moral do homem, esse progresso intelectual, que não apenas vai fazer com que algumas religiões desapareçam, mas aquelas que estão mais próximas da verdade vão também se transformando. E dependendo do grau de transformação que ela vai sofrer, ela não vai mais se identificar com a própria história, daquilo que ela era no início para aquilo que ela vai se transformar no futuro a partir do momento em que o homem se espiritualizar. 31. O que pensais da poligamia consagrada pela religião muçulmana? É um dos laços que retém na barbárie os povos que a professam. Né? A poligamia também já é estudada lá no livro dos Espíritos, nós passaremos por ela em breve, né, falando sobre casamento, matrimônio, e não apenas sobre a poligamia, mas a poliandria também, né? Porque a poliandria ela é uma forma ainda praticada no nosso mundo, principalmente por sociedades mais tribais, né?
na Ásia em especial, na África também acontece, em que uma mulher tem vários maridos, geralmente dentro de uma mesma família. E a poligamia é o homem tendo várias esposas, né? Então, para a religião muçulmana, isso é absolutamente natural, principalmente por ser uma sociedade bastante patriarcal, e o homem, obviamente, o homem sexo masculino, não o homem genérico, né? Não o homem como humanidade, mas o homem do sexo masculino, ele tem ainda os seus instintos, tem a força, né, para poder impor essa visão. Então o que nós temos aqui é exatamente essa colocação dele, né, que é um dos laços que retém na barbárie os povos que a professam. E Kardec vai falar sobre isso em breve, né, lá no Livro dos Espíritos, colocando exatamente que o matrimônio, na verdade, é um progresso para fazer com que o homem saia, né, da prática instintiva, daquele sexo desregrado, sem a preocupação, né, moral e as consequências também desse tipo de prática. 32. Acreditais que a submissão da mulher esteja conforme os desígnios de Deus? Não. A mulher é igual ao homem, pois que o espírito não tem sexo. Né? Uma visão bastante realista que esse espírito tem. Disse que o povo árabe não pode ser conduzido senão pelo rigor. Não pensais que os maus tratos, em vez de os submeterem, mais os embrutecem? Sim, é o destino do homem. Ele a avilta quando é escravo. Né? Então, falando exatamente sobre essa brutalidade que era utilizada naquela época, e aqui essa pergunta de Kardec já faz a gente compreender exatamente aquelas perguntas anteriores que falava sobre a expiação, as perseguições, né, e todos os massacres que ele praticava. Né? Então usava ali aquela mão de ferro para conduzir o seu governo. Poderias reportar-nos aos tempos da antiguidade, quando o Egito era florescente, e dizer-nos quais foram as causas de sua decadência moral? A corrupção dos costumes. Né? Então ele fala sobre a antiguidade, na época em que havia, né? Poligamia e poliandria. Porque andro vem de homem, né? Então, esse prefixo masculino, né? Então, poliandria é uma mulher casada com vários homens. 35. Parece que fazeis pouco caso dos monumentos históricos que cobrem o solo Egito. Poliandria. Isso, tenta de novo o braço, vai que vai. Parece que fazeis pouco caso dos monumentos históricos que cobrem o solo do Egito. Não podemos compreender essa indiferença da parte de um príncipe amigo do progresso. Que importa o passado? O presente não o substituiria. Né? Então Kardec obviamente fala dos grandes monumentos egípcios, né? Pirâmides, naquela região de Gizé. Poderíeis explicar-vos mais claramente? Sim. Não era necessário lembrar ao egípcio envelhecido um passado muito brilhante. Não o teria compreendido. Menosprezei aquilo que me pareceu inútil. Não poderia ter me enganado? André colocou, né, um só, já dá um trabalhão, né? Pois é, e os homens ainda querem mais, né? Os sultãos, assim, eles casavam com 10, 15 mulheres, né? Tinha ali a sua preferida, mas as demais ficavam ali à sua disposição. E nós vemos claramente aí o recrudescimento, né, do instinto primitivo. – 37. Os sacerdotes do Egito tinham conhecimento da doutrina espírita? Era a deles. Recebia manifestações? Sim. As manifestações obtidas pelos sacerdotes egípcios provinham da mesma fonte que as recebidas por Moisés? Sim, ele foi iniciado por elas. Né? Aliás, quando a gente começa a falar sobre essas sociedades do passado, nós tínhamos várias escolas, né? Inclusive os essênios, que eram povos, que era ali um grupo religioso antigo,
Tem algumas citações que falam que Jesus teve contato, né, fez parte dos essênios, e entre eles, então, ele participava de várias escolas, e nessas escolas, incluindo no Egito, incluindo no Oriente Médio, também na Europa, havia ali muitas evocações. Então, entre os iniciados, a presença dos espíritos era algo muito, muito real, era algo muito comum, diferentemente daquela visão de Jesus apenas caminhando, né, pelas ruas, pregando e tudo mais. Então, aquela parte da juventude de Jesus, que ele ficou desaparecido das citações bíblicas, né, há aqueles, né, que mencionam exatamente ali a presença dos essênios ajudando nesse desenvolvimento. Então, por isso ali, né, Moisés, então, foi iniciado por ele, né? Lembrando que Moisés, né, obviamente, ele, conhecendo a história de Moisés, aquela parte do cesto, né, que depois ele foi acolhido, né, pela irmã do faraó, e depois ele cresceu junto com o filho do faraó, o êxodo, toda aquela história que nós conhecemos, história bíblica, né, que já virou ali filme, desenho, novela inclusive, né? Então, essa presença de Moisés no Egito, nós temos que lembrar também essa parte religiosa, que as religiões egípcias, né, com os seus sacerdotes, não era apenas aquele culto, aquelas imagens daqueles deuses antropozoomórficos, né, que eram deuses com corpo humano, cabeças de animais. Nós tínhamos também aquela parte principal, né, quando se fala sobre os egípcios, falando sobre a crença depois da morte, por isso então o embalsamamentos, né, guardar os órgãos, as pirâmides. Tínhamos ali também essas práticas de evocação, esses cultos a esses deuses, né? Então muita coisa que nós desconhecemos das religiões antigas, né? Muitos, né, Brasil? Ainda tem muitos por vir ainda, né? Infelizmente. Bom dia, Bela. Então aqui, quando Moisés então foi iniciado por pela religião egípcia do passado, tendo contato com o mundo espiritual, isso acabou depois, né, seguindo com a sua vida na região ali para onde ele foi, levando aquele povo para a Terra Prometida, lá onde hoje nós temos esses conflitos, né, entre israelenses e palestinos. Por que as manifestações de Moisés eram mais poderosas que as recebidas pelos sacerdotes egípcios? Moisés queria revelar, os sacerdotes egípcios apenas ocultar. Então, olha que importante isso. Moisés, então, ele fazia com que a presença, por exemplo, ali dos espíritos em muitas passagens do Antigo Testamento, aquilo que ele chamava de Deus, né, que ele tinha um contato direto com Deus, como, por exemplo, nos 10 Mandamentos e tudo mais. Então, muitas daquelas cerimônias, daqueles rituais, daqueles contatos, eram passados para aqueles que eram seguidores, aqueles que acompanhavam Moisés durante aquela viagem, né? Já os sacerdotes egípcios apresentavam essas reuniões apenas para aqueles que eram os iniciados. E isso traz para nós muito sentido, né? Porque a gente imagina que as evocações só aconteciam, por exemplo, no povo hebreu, como nós vemos no Antigo Testamento, né? Com sonhos, com outros fenômenos, e nós ignoramos completamente aquilo que acontecia em outras sociedades. Então, entre os egípcios, entre os orientais, entre os africanos, pensamos, por exemplo, nas religiões de tradições africanas hoje que nós conhecemos. No Brasil, obviamente que elas são descendências, são derivadas de religiões que eram praticadas na África, ali na parte baixa da África, né, na subsaariana. Mas a gente fica se perguntando, né, qual a idade dessas religiões exatamente? Como eram feitas as evocações, quem eram aqueles deuses que eram cultuados, quem eram os médiuns que participavam desses rituais. Então aquilo que nós conhecemos na atualidade, né, como do candomblé e da umbanda, que tiveram uma grande influência daquelas religiões, como eram as evocações naquele período. E nós estamos falando de séculos e séculos no passado. Então por isso Moisés revelava aquilo como um poder divino e os sacerdotes mantinham apenas entre eles. Então, no Oriente, na Ásia, né, de modo geral, na parte do Oriente Médio, na África, na Europa, né, os druidas também tinham essa parte das evocações, enfim, em todas as partes do mundo isso acontecia. E aí somente, né, nós aqui do mundo ocidental, pelo fato de termos sido educados dentro da religião cristã,
a partir das influências, né, da Igreja Católica e das igrejas evangélicas, nós apenas tivemos contato com as histórias dos povos que deram origem a essa religião. Do povo judeu, que depois se transformou em cristão. O resto nós ignoramos, mas o fato de nós ignorarmos não significa que elas não existiram. E essa entrevista que Kardec faz com esse espírito, ela é muito interessante porque fala de um espírito que governou o Egito, que era muçulmano, que conhecia a história daquele povo. Então traz para nós ali indícios, né, para quem quiser estudar um pouco mais, muita coisa para nós aprendermos aqui. 41. Acreditais que a doutrina dos sacerdotes egípcios tivesse alguma relação com a dos indianos? Olha só, entrando agora na religião hindu. Sim, todas as religiões primitivas estão ligadas entre si por laços quase imperceptíveis. Procedem de uma mesma fonte. Dentre as duas religiões, a dos egípcios e a dos indianos, qual delas é a mãe da outra? São irmãs. Olha que legal, né? Mostrando aqui exatamente que as religiões, então, vão nascendo. Isso traz para nós uma série de reflexões. Quando Kardec pergunta aos espíritos sobre as leis de Deus gravadas, né, na consciência do homem, sobre esse impulso instintivo que o homem tem de buscar o Criador, depois quando ele começa a racionalizar demais, aí então ele vai contra a sua própria natureza. Então mostra duas religiões bastante antigas que foram nascendo espontaneamente, assim como tantas outras, em várias partes do mundo, do homem buscando Deus, e na forma como ele busca Deus, ele cria então as suas instituições e as suas práticas. Assim vão se formando então as religiões. Sábios que também vão reencarnando nesse meio, trazendo filosofias, trazendo novas ideias, né? Nós vimos isso lá no livro Depois da Morte, de Leon Denis, no primeiro capítulo, quando ele falava sobre as várias religiões do passado até chegar na doutrina espírita, que era o caminho que ele queria chegar, né? Então ele falava sobre as religiões que nasceram e morreram, mas foram deixando ali as suas descendentes, que foram se transformando, até chegar na doutrina espírita e no cristianismo que nós compreendemos. 43. Como se explica que em vida éreis tão pouco esclarecidos sobre essas questões e agora podeis respondê-las com tanta profundidade? Outras existências me ensinaram. No estado errante em que estais agora, tendes, pois, pleno conhecimento das existências anteriores? Sim, exceto da última. Olha que curioso, né? Ele se lembra das do passado, mas a última ainda fica ali meio ofuscada pela perturbação em que ele se encontra. Haveis, pois, vivido no tempo dos faraós? Sim, 3 vezes vivi no solo egípcio, como sacerdote, como mendigo e como príncipe. E agora ele vem como vice-rei, né? Muito interessante. 46. Sob que reinado fostes príncipe? Já faz tanto tempo. O príncipe era vosso Sesostris. Quer dizer, teria que fazer uma pesquisa bastante profunda para saber exatamente, né, quem era essa personagem e quando ela viveu. Conforme isso, parece que não progredistes, uma vez que espiais agora os erros da última existência. Sim, progredi lentamente. Acaso era eu perfeito para ter sido sacerdote? Né? Então é a mesma coisa também que nós encontramos hoje. Quantos homens, né, estamos vendo inclusive isso lá no livro Os Mensageiros, quando fala sobre a preparação de missionários que chegam aqui no nosso mundo, né, e não falamos de grandes missionários apenas, daqueles que transformarão o mundo, mas falamos sobre homens que têm ali compromissos locais, compromissos apenas com o grupo do qual faz parte. Então nós temos ali a preparação de homens que vêm, né, de espíritos, que vêm para cá na condição de doutrinadores ou de médiums, e chegam aqui e falem. É exatamente por causa ainda desses instintos primitivos. Então, principalmente, né, representantes do mundo espiritual que tem por necessidade, quase que por obrigação, ensinar novos valores, exemplificar esses valores, acabam falhando. Então aqui é a mesma coisa, né? Foi príncipe, foi sacerdote, foi um mendigo, e acabou depois vivendo ali, né, com os seus erros relativos à sua
condição ainda primitiva. 48. Por que fostes sacerdotes àquela época, é que pudestes falar com conhecimento da causa antiga da religião dos egípcios? Sim, mas não sou bastante perfeito para tudo saber. Outros leem no passado como um livro aberto. Então tudo que ele fala sobre as práticas mediúnicas, que ele fala sobre a legitimidade da religião do passado e a forma como ela foi deformada e tudo mais, aqui então ele fala exatamente por essa experiência que ele teve. Lembrando, né, que o Egito, depois que ele foi então que ele foi conquistado, principalmente pelos muçulmanos, ele acabou se transformando numa religião cuja, né, numa sociedade cuja religião oficial é exatamente o islamismo, como hoje é assim também. Então aquela religião antiga do Egito, há pouco tempo eu cheguei até a ler um artigo que falava assim, se existem ainda praticantes das religiões antigas do Egito, né, ou da religião antiga do Egito, do culto àqueles deuses, né? E eles falaram que grupos isolados, pequenos grupos ainda tem, mas a principal religião hoje no Egito é a religião islâmica, por causa daquelas conquistas que nós tivemos. Vocês se lembram das cruzadas, né? Ali no século IX, século X, ali pelos anos de 800 e alguma coisa, 900 e alguma coisa, né? Então, a religião islâmica se expandiu por essas conquistas, chegando, né? Vocês se lembram daquela passagem nos livros de história? Eles vieram ali da Europa, ali da Ásia, depois ali da Península Arábica, passaram ali por toda a parte do norte da África, pegando o Egito, pegando a Argélia, pegando Marrocos, até chegar no Estreito de Gibraltar, que é aquela pontinha que fica embaixo da Espanha, ali junto a Portugal. Eles invadiram então a Europa por aquele lado, chegaram ali naquela parte da Europa e depois, por causa de cruzadas, foram então expulsos. E aí então, principalmente Granada, na Espanha, para quem gosta de turismo, vai para aquela região, vê ali a religião cristã presente, mas a arquitetura e a arte muçulmana muito presente por causa dessas conquistas. Então eles conquistaram toda aquela parte, eles acabaram depois recuando na Europa em especial, mas naquela parte norte da África nós encontramos ali a religião islâmica muito presente. Então pegamos ali Marrocos, ali perto do Atlântico, passa ali pela Tunísia, passa pela Argélia, passa pelo Sudão, se eu não me engano, depois passa pelo Egito, toda aquela parte norte conquistada pelos muçulmanos. Então as religiões, né, tradicionais, né, históricas do Egito, acabaram então sendo sufocadas por causa dessa influência. Lembrando sempre, né, que como os muçulmanos não admitem qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de ídolo, que não seja aquele que faça referência a Alá, acaba sendo destruído. Tanto é assim que nós vemos, né, que não se tem foto, nenhuma ideia de Deus, não tem nenhuma ideia de Alá nas artes, né? Vemos as artes todas muito bem produzidas, com arquitetura, com poesias, com aquelas imagens típicas, aqueles desenhos típicos, né, nos tapetes, nos vasos, nas paredes, nos mosaicos, mas não vemos nenhuma referência religiosa, porque existe uma proibição para a religião islâmica fazer qualquer tipo de idolatria. Então muita coisa foi destruída por causa dessas conquistas, principalmente naquela época antiga, onde ela era assim, uma visão muito mais radical por parte daqueles que eram soldados e praticantes e sacerdotes. Né? Então aqui nesse caso ele fala um pouquinho sobre a sua visão religiosa. No 49, poderíeis dar-nos uma explicação sobre o motivo da construção das pirâmides? A resposta é muito tarde. Aí coloca aqui uma observação, eram quase 11 horas da noite. Kardec fala sobre, para um sacerdote, um espírito, que foi governante do Egito, que foi um sacerdote egípcio, e ele pergunta sobre o motivo da construção das pirâmides, e o espírito fala que é muito tarde, é muita crueldade, né? Chegar numa hora dessa e não responder uma pergunta que ele acabou de fazer. Mas a 50, vamos lá, né? Pois é, Miriam, pois é. Pois é, Brás, você viu só? No final do segundo tempo, os 45, acaba depois trazendo uma dessa, né? O El colocou, né, hoje com essas escaladas de extremistas diversos, monumentos egípcios estão sendo destruídos também. Sim, né? Não apenas egípcios, mas sumérios, babilônicos, né, naquela região da Turquia, naquela região do Iraque, né, estão destruindo ali muitos monumentos importantes. E esses monumentos, principalmente egípcios, eles foram
destruído por soldados napoleônicos, depois por soldados da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Fizeram, por exemplo, a Esfinge, né, como alvo para tiros, né, dos soldados que estavam ali entediados. Eles queriam brincar, eles ficavam dando tiros. O Estado Islâmico, naquela região ali do Iraque e também da Síria, destruindo aqueles monumentos que são milenares, simplesmente porque, sendo radicais como são, eles destroem qualquer tipo de monumento ou de ídolos, né, que leve a um culto que não seja exclusivamente o de Alá, lamentavelmente, né? Então continuam sendo destruídos, né? Vamos ver até que ponto, né, os institutos de preservação da Unesco, por exemplo, conseguem recuperar esses monumentos, né? Bom dia, Francis. Então aqui, só vos fazemos mais uma pergunta. Dignai-vos ter a bondade de respondê-la. Não, é muito tarde. Essa pergunta suscitaria outras. Poderíeis respondê-la em outra ocasião? Não me comprometo com isso. Mesmo assim, agradecemos a benevolência com que respondestes às nossas perguntas. Bem, eu voltarei. Né? Então deixou ali aquele gostinho, né, de água na boca, que realmente, se Kardec, né, se ele permitisse que Kardec fizesse uma pergunta, certamente viriam outras, né? Não ficariam satisfeitos apenas com aquela. Então, muito bem, né? Olha que bacana que foi essa entrevista, então, de Mehmed Ali, antigo Pachá do Egito, né? Que na verdade era um vice-rei em nome do sultão lá do Império Otomano. Próximo artigo para nós, virando aqui a nossa página, Sr. Home, né? Sr. Daniel Douglas Home, que nós já conhecemos em artigos anteriores, em tantos comentários, né? Médium de efeitos físicos de altíssima capacidade de realização de fenômenos. Então Kardec traz aqui para nós mais um artigo sobre ele, né? Então, vide os números de fevereiro e março de 1858, que foram os dois artigos anteriores que nós já lemos, né? Então lemos um em fevereiro, em março e agora em abril, mais um artigo. Vamos lá então. Não é de nosso conhecimento que o Sr. Home tenha feito aparecer, pelo menos visivelmente a todos, outras partes do corpo além das mãos. Cita-se, entretanto, um general morto na Crimeia, que teria aparecido à sua viúva e visível somente a ela, mas não podemos constatar a realidade do fato, sobretudo no que diz respeito à intervenção do Sr. Home em tal circunstância. Né? Lembrando aqui também que muitas das materializações que aconteciam nas reuniões em que participava o Sr. Home eram mãos que apareciam, principalmente mãos que tocavam nas pessoas, que tocavam instrumentos, né, somente as mãos, um fenômeno realmente impressionante. Né, e não apenas informações dentro da doutrina espírita falam sobre esses fenômenos, mas também reportagens da época, né, também trazem essas informações. Muitas pessoas alegam, né, como sendo manipulações, charlatanismo e tudo mais, mas temos ali também as testemunhas que trazem informações mais verídicas. Limitar-nos-emos apenas àquilo que podemos afirmar, porque mãos, de preferência a pés ou a uma cabeça, é o que não sabemos e ele próprio ignora. Interrogados a respeito, os espíritos responderam que outros médiuns poderiam fazer aparecer o corpo inteiro. Aliás, não é isso o ponto mais importante. Se só as mãos aparecem, as demais partes do corpo não são menos evidentes, porque se verá dentro em pouco, como se verá dentro em pouco. A aparição de uma mão geralmente se manifesta, em primeiro lugar, sob a toalha da mesa, através de ondulações produzidas ao percorrer toda a sua superfície. Depois se mostra a borda da toalha que ela levanta. Algumas vezes vem postar-se sob a toalha, bem no meio da mesa. Frequentemente toma um objeto e o leva para baixo da toalha. Essa mão, visível para todo mundo, não é vaporosa nem translúcida. Tem a cor e a opacidade naturais. No punho, termina de maneira vaga, mal definida. Se é tocada com precaução, confiança e sem segunda intenção hostil, oferece a resistência, a solidez e a impressão de uma mão viva.
Seu calor é suave, úmido e comparável ao de um pombo morto há cerca de meia hora. Não é de forma alguma inerte, porquanto age, presta-se aos movimentos que se lhe imprimem, ou resiste, acaricia-vos ou vos aperta. Se ao contrário quiserdes pegá-la bruscamente de surpresa, somente encontrareis o vazio. Uma testemunha ocular narrou-nos o seguinte fato que com ela se passou. Tinha entre os dedos uma campainha de mesa. Uma mão, a princípio invisível, pouco depois perfeitamente visível, veio pegá-la, fazendo esforços para arrancá-la, mas não o tendo conseguido, passou por cima para fazê-la escorregar. O esforço da tração era muito sensível, qual se for a mão humana. Tendo querido segurar violentamente essa mão, a sua só encontrou o ar. Havendo retirado os dedos, a campainha ficou suspensa no espaço e veio pousar lentamente no assoalho. Algumas vezes há várias mãos. A mesma testemunha contou-nos o fato que se segue. Várias pessoas estavam reunidas em torno de uma dessas mesas de sala de jantar, que se separavam em duas. Golpes são batidos, a mesa se agita, abre-se por si mesma e através da fenda aparecem 3 mãos, uma em tamanho natural, muito grande, outra, e uma terceira completamente felpuda. Toca-se nelas, apalpa-se-lhes, elas vos apertam a mão, depois se esvanecem. Na casa de um dos nossos amigos, que havia perdido um filho em tenra idade, é a mão de um recém-nascido que aparece. Todos a podem ver e tocar. Essa criança acomoda-se no colo da mãe, que sente distintamente a impressão de todo o seu corpo sobre os joelhos. Frequentemente, a mão vem pousar sobre vós. Então a vedes, ou se não o conseguis, percebeis a pressão de seus dedos. Algumas vezes ela vos acaricia, em outras vos belisca até provocar dor. Pensou uma mão fluídica te beliscando? Miriam? Na presença de várias pessoas, o Sr. Holmes sentiu que lhe pegavam o pulso, e os assistentes puderam ver-lhe a pele puxada. Um instante depois, ele sentiu que o mordiam e a marca da impressão de 2 dentes ficou visivelmente assinalada durante mais de 1 hora. Mordidas também. A mão que aparece também pode escrever. Algumas vezes ela se coloca no meio da mesa, pega o lápis e traça letras sobre um papel especialmente colocado para esse fim. Na maioria das vezes leva o papel para debaixo da mesa e o traz de volta todo escrito. Se a mão permanece invisível, a escrita parece produzir-se por si mesma. Obtém-se por esse meio respostas às diversas perguntas que se quer fazer. Aqui a gente já vê também a escrita direta, que também é um outro fenômeno interessante. Um outro gênero de manifestações não menos notável, mas que se explica pelo que acabamos de dizer, é o dos instrumentos de música que tocam sozinhos. Em geral são pianos ou acordeões. Nessas circunstâncias, vê-se distintamente as teclas se agitarem e o fole mover-se. A mão que toca, ora é visível, ora é invisível. A área que se ouve pode ser conhecida e executada a pedido de alguém. Se o artista invisível é deixado à vontade, produz acordes harmoniosos, cujo efeito lembra a vaga e suave melodia da harpa eólica. Na residência de um dos nossos assinantes, onde tais fenômenos se produziram muitas vezes, o espírito que assim se manifestava era o de um rapaz, falecido há algum tempo, amigo da família, e que, quando vivo, possuía notável talento como músico. A natureza das áreas que preferia tocar não deixava nenhuma dúvida quanto à sua identidade às pessoas que o haviam conhecido. O fato mais extraordinário desse gênero de manifestações não é, em nossa opinião, a da aparição. Se fosse sempre vaporosa, concordaria com a natureza etérea que atribuímos aos espíritos. Ora, nada se oporia a que essa matéria etérea se tornasse perceptível à vista por uma espécie de condensação, sem perder sua propriedade vaporosa.
O que há de mais estranho é a solidificação dessa mesma matéria, bastante resistente para deixar uma impressão visível em nossos órgãos. Daremos em nosso próximo número a explicação desse singular fenômeno, conforme o ensinamento dos próprios espíritos. Limitarmos-nos hoje a deduzir-lhe uma consequência relativa ao toque espontâneo dos instrumentos de música. Com efeito, desde que a tangibilidade temporária dessa matéria eterizada é um fato constatado, que nesse estado uma mão, aparente ou não, oferece bastante resistência para exercer pressão sobre os corpos sólidos, nada há de espantoso que possa exercer pressão suficiente para mover as teclas de um instrumento. Por outro lado, fatos não menos positivos atestam que essa mão pertence a uma inteligência. Nada, pois, de admirar que tal inteligência se manifeste por sons musicais, como o pode fazer pela escrita ou pelo desenho. Uma vez entrados nessa ordem de ideias, as pancadas, o movimento dos objetos e todos os fenômenos espíritas de ordem material se explicam naturalmente. Então é interessante vermos aqui que, na atualidade, nós encontramos muitos filmes de terror, desses de fantasmas, que mostram pianos sendo dedilhados sozinhos, instrumentos musicais que também fazem sons, então criam aquele clima, todo aquele suspense, mas na verdade, como Kardec, sempre muito racional que é, também chama a nossa atenção para isso, mostrando que esse tipo de fenômeno, de, por exemplo, criar resistência suficiente numa mão que se materializa para dedilhar ali os teclados ou para tocar uma corda, ou para mexer no acordeon, é o mesmo fenômeno de um objeto que se move, de uma mesa que também se movimenta, ou como uma caneta que a segura. Então, muitas vezes, nós nos impressionamos muito mais com a forma como os espíritos se manifestam do que percebemos a manifestação propriamente dita. E aí, então, nós vamos quebrando todas aquelas impressões de espetáculos, aquelas impressões fantasiosas que nós ainda temos, e começamos a ver na realidade. Então, o espírito pode se manifestar através da escrita, ele pode se manifestar através da psicofonia, pode se manifestar através do desenho ou através da música. O fenômeno é o mesmo. Em especial, no caso da psicofonia, nós temos ali a conexão do espírito com a mente do médium e tudo mais, mas os demais, na escrita, na psicografia mecânica, por exemplo, o espírito controla o braço do médium sem passar as informações pelo seu cérebro, pela sua mente. Então, muitas vezes, o médium não sabe o que está escrevendo. E já aconteceu, inclusive, da psicofonia, como Kardec a chama aqui no Livro dos Médiuns, diferentemente da incorporação que nós hoje temos esse nome comum nas manifestações dos espíritos. Porque, na verdade, eram dois fenômenos diferentes. As incorporações, como nós chamamos, é o espírito controlando o médium todo. E aí nós chamamos vulgarmente de psicofonia. Mas a psicofonia é o espírito falando apenas através do espírito. E já aconteceu um caso que nós veremos em breve, na própria Revista Espírita, que Kardec comenta que tinha uma pessoa que estava lendo o jornal falando coisas que não era dela. Ela simplesmente ouvia aquilo que ela falava, mas era coisa que ela não queria ouvir. E o médium, o espírito, apenas controlava a sua boca, e essa parte das cordas vocais. Apenas isso. Então nós hoje chamamos de psicofonia aquilo que, na verdade, deveríamos criar um outro nome. Quando nós estudamos o Livro dos Médiuns, eu sugeri para vocês que a psicomotricidade, por exemplo, seria uma forma, porque mexe com o corpo todo do espírito. Então a gente fala assim, mas foi através da psicofonia que o espírito estava ali junto com o médium, em pé, na frente de um auditório. Só o fato do espírito fazer o médium ficar em pé na frente do auditório não é psicofonia. Assim como acontece também com as cirurgias espirituais. Então as incorporações, que é esse nome mais comum que nós utilizamos, na verdade ele teria que ter um nome mais apropriado. Porque a psicofonia apenas fala controlar o corpo do médium, vem ali uma outra categoria. A Miriam colocou, fora a interação que só os médiuns podem ver e ouvir. Nesse caso já vem ali a própria evidência ou a audiência, que nós temos também que entra nessa categoria. Então foi colocado por Kardec, então, esse novo
né, essa novidade, que é exatamente a materialização dessas mãos nas várias características e densidades e todos os fenômenos que ela é capaz de provocar. Muito além da própria materialização, né, mas a manipulação de objetos, toques, beliscões, mordidas, como nós vimos aqui agora há pouco. Variedades. Estão mudando de página mais uma vez. André lembrou aqui também, né? Agora dizem que é errado usar incorporação. Então, o que usamos exatamente para definir esse fenômeno? Tem que perguntar para esses que dizem que é errado usar, né? Ah, não é incorporação, é psicofonia. Está errado também. Porque o médium que faz uma cirurgia espiritual não é um fenômeno de psicofonia. Qual é o fenômeno? Não há incorporação? Qual é o nome que deve se dar, então? Exatamente o nome novo que deve ser criado. Possessão, talvez? Pois é, exatamente, né? Então seria assim o caso de possessão. A possessão, como nós veremos em breve, não é exatamente esse tipo de fenômeno, em que o espírito toma conta do corpo, do médium, e muitas vezes afastando o espírito do médium. Então teríamos que criar ali um outro nome. Então, tecnicamente seria a psicomotricidade, né? Porque a motricidade é essa parte de movimentação, né? Então, aqueles que falam que é errado têm que perguntar qual é o certo, já que se dão esse trabalho de classificar. Vamos lá. Variedades. Só mais um aqui para a gente poder finalizar. E traz para nós depois, André. Tá aí, lembrando de falar assim, não é psicofonia. Se o espírito não está falando através do médium, mas ele está controlando o corpo dele, então não é apenas esse fenômeno. Psicofonia. Fonia, falar, é voz, é som. Se o espírito está dançando lá na frente, qual é esse fenômeno? Se não for essa expressão de incorporação, mais uma vez, a incorporação é uma expressão equivocada, porque o espírito realmente não incorpora no médium, mas ele controla os seus olhos. Né? A mesma coisa também, né, Angelina? Então, temos vários casos, né, pessoas que faziam a psicografia, escreviam, fazendo outra coisa enquanto lendo um livro enquanto psicografavam, a outra lia jornal enquanto falava. Então o espírito controlava regiões específicas do médium. Agora, quando controla o corpo dele inteiro, eis aí a questão. Vamos lá. Variedades. Virando aqui a nossa página agora. Mas Kardec ainda faz uma referência aqui ao Sr. Home, né? Em certos indivíduos, a malevolência não conhece limites. Só um instantinho. Francis, eu só desabilitei tua câmera aqui, tá? Que ela estava aberta. Já desabilitei. Em certos indivíduos, a malevolência não conhece limites. A calúnia tem sempre veneno para quem quer que se eleve acima da multidão. Os adversários do Sr. Home acharam a arma do ridículo demasiado fraca. Com efeito, ela devia voltar-se contra os nomes respeitáveis que o cobrem com a sua proteção. Ou seja, começavam então a atacar o Sr. Home, caluniando-o. Como não fez o efeito, começaram então a caluniar aqueles que eram os anfitriões, né, que eram ali aqueles que protegiam o Sr. Home. Né? Então começaram a atacar essas pessoas. Não podendo mais divertir-se à sua custa, quiseram denegri-lo. Espalhou-se o boato, adivinhe-se com que objetivo, e as más línguas a repetir, de que o Sr. Home não havia partido para a Itália, como fora anunciado, mas que estava encarcerado na prisão de Mazas, sob o peso das mais graves acusações, narradas como anedotas de que estão sempre ávidos os desocupados e os amantes de escândalo. Podemos garantir que não há nada de verdadeiro em todas essas maquinações infernais. Sob nossos olhos, temos várias cartas do Sr. Home, datadas de Pisa, Roma e Nápoles, onde se encontra neste momento e que estamos em condições de provar o que afirmamos. Muita razão têm os espíritos quando dizem que os verdadeiros demônios estão entre os homens. Kardec trouxe apenas esse comentário para defender ali, né, aquilo que falava contra o Sr. Home. Depois Kardec coloca aqui numa outra seçãozinha. Aqui como são variedades, né? Então são vários articulinhos que Kardec coloca aqui. Lê-se no jornal. Segundo a Gazette des Hopitans,
ou Roptot, o Hospital dos Alienados de Zurique conta neste momento 25 pacientes que perderam a razão graças às mesas girantes e aos espíritos batedores. Então, no jornal, 25 pacientes estavam ali enlouquecidos, alienados, por causa das experimentações mediúnicas. Kardec agora vem defendendo. Em primeiro lugar, perguntamos se foi bem averiguado que esses 25 alienados devem todos a perda da razão aos espíritos batedores, o que se pode contestar até prova em contrário. Supondo que esses estranhos fenômenos tenham podido impressionar de maneira lamentável certos caracteres fracos, perguntaríamos, além disso, se o medo do diabo não fez mais loucos do que a crença nos espíritos. Ora, como não impedirá os espíritos de baterem, o perigo está em crer que são demônios todos aqueles que se manifestam. Afastai essa ideia, dando a conhecer a verdade, e deles não se terá mais medo do que dos fogos fátuos. Lembra do fogo fátuo? São aquelas histórias de cemitério, ou lixões também, porque ali nós temos material orgânico em decomposição e, portanto, o gás metano acaba vazando dos lixos, dos lixões, dos cemitérios e tudo mais. Então, muitos desses fogos acabam entrando em combustão e formam aqueles fogos azulados, saindo de sepulturas, saindo dos meios dos lixões. Então, isso daí são os fogos fátuos. Chamam vagalumes, Andréia? Então, está ali. Então, fogos fátuos. A ideia de que se é assediado pelo demônio é feita sob medida para perturbar a razão. Eis de sobra a contrapartida do artigo acima. Lemos no outro jornal. Existe um curioso documento estatístico de funestas consequências, o de que o povo inglês é levado ao hábito da intemperança e dos licores fortes. De cada 100 indivíduos admitidos no hospício de loucos de Hamwell, há 72 cuja alienação deve ser atribuída à embriaguez. Então Kardec fez uma outra comparação, falando que muitos nesse hospício de Hamwell acabam sendo ali influenciados pela embriaguez. Depois coloca, recebemos de nossos assinantes numerosas relações de fatos muito interessantes, que nos apressaremos a publicar em nossas próximas edições. A falta de espaço, porém, nos impede de fazê-lo neste número. Aqui assina, então, Allan Kardec, o nosso editor. Então, finalizamos por aqui com esses 3, ou com esses 4 artigos que nós lemos, um sobre o Pachá, outro sobre o Sr. Home, e depois esses 2 artigos na seção de variedades, falando sobre a mediunidade e a loucura. Inclusive, Raul Teixeira já falou sobre isso também, num pequeno áudio que ele produziu, falando sobre a relação de loucura e obsessão. Então ele comenta principalmente até que ponto a mediunidade é capaz de interferir na saúde mental das pessoas. Então, o que ele lembra, inclusive, falando que muitos desses indivíduos que são médiums também trazem distúrbios mentais, que isso acaba sendo, inclusive, objeto de estudos. Então, nós finalizamos por aqui o nosso mês de abril, da Revista Espírita de 1858, e os próximos que nós vamos aqui encontrar vai ser no mês de maio, vários artigos interessantes também para os nossos estudos. Então, meus amigos, encerrando por aqui mais um dia de leituras e reflexões sobre artigos da nossa Revista Espírita.